Alô, turma boa do canal Ave Mais, muito bom dia, um grande abraço a todos vocês ligados aqui no Acorda Vascaíno. Oferecimento da 1xBet, parceiraça agora também do canal Ave Mais. Estamos lá no canal Atenção Vascaínos e aqui no Ave Mais com a 1xBet, parceira que acredita no nosso trabalho. E eu peço a você que faça a sua aposta no primeiro comentário, tem um link, você entra lá, usa a palavra promocional Ave Mais. Quer uma possibilidade? Hoje à noite, Vasco e Juazeirense, vai lá na 1xBet, faz a sua aposta, usa o AV+, como palavra e você vai ter a sua aposta dobrada, é isso mesmo, vai ter grana em dobro, olha só que maravilha para você poder apostar, de repente não gasta tudo, de repente ganha até mais, separa um dinheiro para ganhar depois, vale muito a pena. 1xBet, parceira do canal AV+. Logo mais, Vasco da Gama e Juazeirense jogando pela Copa do Brasil, uma competição que nos marca por ter sido o último grande título do Vasco em proporção nacional. Exatos 11 anos daquela conquista, a gente lembra de um time que conseguiu vencer com dificuldades muitos adversários, sem que nenhum deles fosse de ponta no futebol brasileiro, provando que a Copa do Brasil é uma competição legal, gostosa, muito por conta disso. Aliás, justiça seja feita. Eu, que sempre fui muito ferrenho crítico ao ex-presidente Eurico Miranda, sempre relatei aqui que, como dirigente esportivo, foi uma pessoa à frente do seu tempo. Foi Eurico Miranda, enquanto diretor de seleções e diretor da CBF em 1989, que criou a Copa do Brasil, que é um sucesso. É um campeonato que paga os melhores prêmios, mais até do que o Campeonato Brasileiro, e que dá oportunidade a várias equipes do Brasil inteiro. É um campeonato muito legal. Ontem tive a oportunidade de ver o Fluminense do Piauí, nem sabia que no Piauí havia um Fluminense. A gente vê o Globo eliminando o Internacional de Porto Alegre. Enfim, é uma competição interessantíssima. E o Vasco conseguiu vencer o Avaí, o Atlético Paranaense e outras equipes que não são da primeira prateleira do futebol nacional, mas conquistou com dificuldade, porque os adversários foram muito difíceis. E isso a gente traz para hoje, para o jogo da Juazeirense. E ontem à noite no News trouxe a informação de que por parte da Juazeirense há uma certa rusga e uma ideia de revanche, porque em 2019 o Vasco eliminou a Juazeirense lá em Juazeiro. E foi num jogo difícil. Na segunda fase valia o empate para poder se classificar e o Vasco perdia por 2-1. O Juazeirense vencia, o Vasco fez o seu gol com o Ian Sassi e no último minuto um pênalti, Maxi Lopes acabou empatando e ali ficou engasgado. E muita gente não entendeu, dizendo, poxa, mas como é que o Vasco quer fazer revanche, rivalidade? Não é isso, gente. É que para essas equipes de menor investimento, um campeonato como a Copa do Brasil paga prêmios, por exemplo, numa fase inicial de R$750 mil. É quase um ano inteiro para uma equipe dessa. Então é muito importante jogar e eles jogam ali a vida. É o jogo do ano. O zagueiro Wendel da Juazeirense nos disse ontem que é o jogo do ano da Juazeirense. Claro que é. Só que o Vasco tem uma oportunidade, e aqui vai a minha opinião nesse Acorda Vascaíno, de há exato um mês, porque no dia 9 de abril o Vasco estará iniciando a sua trajetória para tentar voltar à Série A em 2023 contra o Vila Nova. Há um mês do início dessa competição de mostrar em que estágio está. Porque esse jogo da Juazeirense hoje é para mim um jogo que baliza a Série B. Porque vamos pegar adversários na mesma proporção, com um ambiente hostil, com dificuldades, com problemas, com campos que não são maravilhosos. Lembro do jogo do Brusque, foi um jogo dificílimo, o jogo no Bento Freitas, lá em Pelotas. São jogos assim que o Vasco vai pegar. E por isso o jogo de hoje me passa essa impressão de um teste. Claro, passar de fase, se classificar, mostrar a força do Vasco, mostrar a força da camisa, mas precisa jogar. E eu quero entender como é que o técnico Zé Ricardo vai armar esse time de forma a competir contra um adversário que não vem bem no Campeonato Baiano, que não foi bem na sua primeira partida da Copa do Brasil, por pouco não foi eliminado pelo Grêmio Anápolis, que teve um pênalti a seu favor, jogando em Anápolis, lá em Goiás.
Então é um time que, apesar da tradição, ano passado chegou às oitavas de final, eliminou o Sport Recife, eliminou o Volta Redonda na segunda fase num jogo heróico, perdia de 3-0, empatou 3-3 e ganhou nos pênaltis. Eliminou o Cruzeiro, perdendo em Belo Horizonte, mas ganhando em Juazeiro e depois conseguindo a vitória nos pênaltis. Foi eliminado pelo Santos, perdendo de 4 em Santos, mas ganhou em Juazeiro por 2-0, mostrando que realmente dentro de casa é um adversário difícil. E é jogo único, o Vasco precisa saber jogar. Então eu estou muito curioso para ver o nível de competição, porque eu tenho falado aqui que jogos contra Fluminense e Flamengo são jogos muito mais para massagear o nosso ego, como rivalidade, como maneira de mostrar, de repente, uma força que eu acho que nós não temos nesse momento. Nós não temos um time ainda em condição de brigar, de disputar contra equipes de uma primeira prateleira técnica, porque o Vasco sempre estará numa primeira prateleira como história, como grandeza de equipe. Mas, como time, hoje eu não vejo o Vasco em condição de brigar com o Flamengo e Fluminense. Vejo, por exemplo, as pessoas que fazem uma escolha, poxa, o Fluminense numa semifinal ou um Flamengo, não falar com aquela confiança, não, do Fluminense a gente pode ganhar. Ora bolas, o Fluminense a gente não ganha desde 2019. Não, o Flamengo a gente pode ganhar, nós jogamos bem, mas são 2 jogos. Será que o Vasco vai ter competência de não perder para o Flamengo em 2 jogos, sendo que nos últimos confrontos teve uma vitória no ano passado, naquele 3-1. Então a gente não consegue discutir num mesmo nível, numa mesma prateleira de atuações com equipes desse porte, times que fazem mais investimento. Porém, com equipes mais abaixo, equipes que vão jogar uma Série B. Ah, mas o Grêmio vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, mas está mal no Campeonato Gaúcho, o mesmo acontecendo com o Bahia. Não dá pra gente, o próprio Sport Recife foi eliminado na Copa do Brasil pelo Altos, o Grêmio foi eliminado pelo Mirassol. Então mesmo aqueles times que têm muita camisa na Série B não estão vivendo um bom momento. Mas pouco importa pra mim, o que me importa é o desempenho do Vasco. E o Vasco tem hoje contra a Juazeirense esse desafio de fazer um bom jogo, de mostrar capacidade, de mostrar que vai competir, que vai poder jogar em Juazeiro, mesmo futebol que vai jogar em Pelotas, no Bento Freitas contra o Brasil de Pelotas, ou que vai jogar em Brusque, em campos menores, mais acanhados, equipes mais aguerridas, equipes que jogam a vida, porque jogam contra um grande time do futebol brasileiro, que apesar de todo o momento difícil do Vasco, é um momento que dá ao time adversário a sensação de estar vencendo um gigante. O Vasco é uma equipe muito respeitada. Então eu estou curioso para ver como é que o Zé Ricardo vai montar esse time, como é que o Vasco vai competir. Tem uma preocupação. Acho que o meio-campo do Vasco não anda controlando o jogo. Nós não temos um time que controle o jogo. Nós temos um esquema em que normalmente temos um primeiro volante. O Zé Gabriel acho que se achou. É um jogador de porte, de bom vigor físico, de capacidade técnica. É um jogador alto, enfim. Acho que é um jogador que vai ajudar. Você vê o Juninho oscilando ainda como jovem. É um jogador que precisa ter um ritmo maior. E aí você tem uma dúvida de que time vai jogar, como é que vai jogar o restante do time. Porque você dá ao Nenê como meia toda a responsabilidade de armar, porque o Bruno Nazário, que vinha jogando pela direita, não vem jogando bem. O Matheus Barbosa, que jogou, também não jogou bem. Então você tem dificuldades de montar um time. Acho que a gente precisa reforçar o nosso meio-campo. E não é reforçar o meio-campo para retrancar o time, não, é para competir, para ter mais, por exemplo, a posse de bola, para não dar tanto susto, como foi no jogo com a Ferroviária, em que o Vasco era um time asfixiado. Porque eu falei isso aqui depois do jogo do Flamengo. O Vasco é aquele nariz entupido, que não tem um descongestionante nasal capaz de pelo menos uma narina desentupir. Para quem já teve nariz entupido, sabe qual é o desespero disso? Então você não tem laterais que avancem, você não tem meias que consigam fazer essa transição de bola, fica só no chutão, só no bicão do goleiro, só na transição rápida. E aí você tenta sair jogando atrás, você perde a bola, lá vem o adversário. Por isso que a Ferroviária deu 23 chutes a gol e o Vasco apenas 5. Então o Vasco precisa ter no seu meio-campo mais gente, mais posse de bola, capacidade de poder agregar mais jogo. O lateral domina, chega um volante, vem um meia. O volante recebe a bola, os meias vêm receber, o zagueiro domina a bola, um volante e um meia podem receber, um centroavante domina a bola, vai saber que o time vai chegar junto. Então tudo isso é em função do core, do coração, que é o meio-campo. E acho que o meio-campo do Vasco está muito frágil. Aliás, até dei uma informação ontem no canal Atenção Vascaínos, lá no Avenews, a respeito da ideia de reforços.
Um atacante de velocidade é muito importante, um jogador que nós não temos, um quebra-linhas. Mas a gente precisa de alguém que leve a bola nele. A gente também precisa de um jogador de meio campo. Eu estou batendo isso aqui. Não dá para botar a responsabilidade toda em cima de um jogador de 40 anos que não tem o mesmo vigor físico de outrora, como o Nenê. Eu não vou cobrar isso dele de maneira nenhuma. O Nenê é um jogador que presta muito serviço ao Vasco, ajuda demais, mas ele está sozinho. A gente precisa de alguém mais jovem que possa auxiliá-lo, ou então que possa deixá-lo livre para jogar na frente. Eu até penso às vezes que um jogo como o de amanhã, você ter o Nenê como atacante, tira de repente o Gabriel Peck, ou então tira até o próprio Raniel. Não precisa jogar com um centroavante fixo. Você tem o Nenê lá na frente, é um jogador decisivo, que sempre preocupa, que numa bola consegue girar, tem apenas um jogador na frente dele, ou então ele joga de migué pelas pontas, porque ele no meio, rodeado por 4 jogadores, dificilmente ele vai jogar. É claro que em alguns momentos ele tem um lampejo, como foi no jogo do Bangu, que a bola sobrou, ele deu um calcanhar e meteu o Raniel na cara do gol, mas isso é raro. É muito ruim para um time viver de lampejos, de momentos efêmeros de um grande jogador, porque a marcação hoje é muito forte. Então eu acho que o Vasco precisa reforçar o seu meio, e eu, se fosse o Zé Ricardo, faria isso. Entraria, por exemplo, com o Yuri. Sim, o Yuri é um jogador competitivo, mas que já jogou de segundo volante. O Zé Gabriel sabe jogar. Você teria proteção e teria qualidade. Ou então, até o próprio Matheus Barbosa, jogando um pouco mais avançado na posição que ele gosta. Jogando ali um jogador alto que pode ajudar também na recomposição defensiva. Eu faria isso, com o Juninho sendo um terceiro volante, com uma liberdade um pouquinho maior de chegar na frente, Nenê, Raniel e Peck. Ou então, Nenê na frente, tirando, por exemplo, o Raniel, deixa o Gabriel Peck, ou tirando o Peck e deixando o Raniel, e tendo mais um meia, talvez até o próprio Bruno Nazário, que é um jogador que faz essa recomposição e que tem uma capacidade jogando por dentro melhor do que jogando aberto na ponta. É a minha opinião, mas eu não sei o que o Zé Ricardo vai fazer. Não há confirmação de time, o Vasco vai jogar num campo apertado, dizem que o gramado não está muito bom, vai jogar contra um adversário babando, e é bom lembrar, o empate leva para pênalti. Não tem essa história de jogar pelo empate, tem que vencer o jogo. Então eu estou curioso para ver como é que o Vasco vai se portar nesse grande desafio, a exatos 30 dias da abertura da Série B do Campeonato Brasileiro. É um jogo em que a gente vai ver em que estágio está essa equipe, que vai se reforçar, que precisa se reforçar, mas já com quase 2 meses de trabalho, tem que mostrar alguma evolução, algum futebol que nos dê esperança de que a partir do dia 9 de abril, que é o nosso grande objetivo, gente, a gente não vai ser campeão da Copa do Brasil, muito difícil, a gente não vai ser campeão carioca, também muito difícil. A partir do dia 9 de abril é o nosso foco. O Vasco precisa subir para a primeira divisão no ano que vem, e esse jogo de hoje vai dar um enorme e bom balizamento para nós. Eu estarei a partir de 20 horas e 45 minutos aqui mesmo, nessa cadeira, nesse estúdio, comandando o nosso pré-jogo lá no canal Atenção Vascaínos, com todo o nosso timaço para Vasco da Gama e Juazeirense. Juazeirense e Vasco da Gama no sertão da Bahia. Jogo duro, pau com formiga. O negócio vai ser complicado, mas a gente vai estar ligado aqui e torcendo junto com vocês. Grande abraço, fiquem com Deus, uma ótima quarta-feira, a gente se vê logo mais. Tchau, turma.